Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, o agronegócio pujante. Você está acompanhando, nós estamos aqui na Tecnoshow comigo, versão 2022, que volta com tudo, uma versão presencial, uma exposição maravilhosa. E aqui presente na exposição, o Bradesco, sempre ao lado do produtor rural brasileiro, são 79 anos trabalhando em prol da agricultura e da pecuária desse imenso país. E é o seguinte, aqui do meu lado agora, dentro dessa agência do Bradesco, está o Rinaldo Gonçalves Batiega. O Rinaldo é o seguinte, é um cara que nasceu ali na região de Penápolis, ali, Cafelândia, morou sempre por ali, e ele vai bater um papo aqui com a gente agora. Ele é o homem das plataformas do agronegócio do Bradesco. Imagina a responsabilidade desse moço. Escuta, obrigado pela sua presença mais uma vez, né? Porque nós já conversamos lá atrás, né? Tudo bem? Tudo ótimo, Carlão. Prazer estar com vocês, né? Muito bom ter você dentro do nosso stand e, como você disse, retornar presencialmente para as feiras é fantástico. A gente está próximo do produtor rural, está próximo dos parceiros, né, de máquina e equipamento. E aqui no Centro-Oeste, que é um lugar fantástico, muito forte no agronegócio, e o Bradesco sempre presente e com um time muito forte. Maravilha. Ó, antes da gente falar um pouquinho mais e aprofundar nesse tema do agronegócio, que o Bradesco construiu efetivamente, para ainda estar, o Bradesco sempre está ao lado do produtor, mas ele quer estar junto. Então, para isso é que ele fez a plataforma, vocês vão entender um pouquinho. Mas antes eu quero falar o seguinte, quem que é essa mistura aí de espanhol com italiano, é isso mesmo? É isso aí, Carlão. Eu venho, né, de Penápolis, de Promissão, ali, a mãe de Penápolis, o pai de Promissão. O Gonçalves é espanhol, o italiano, né, o Batiega. Então tem essa mistura, em casa tudo é muito bem vivido. Tem aquela força, né, tem sempre aquela emoção, mas é muito bacana e a gente vai tocando. Escuta, como é que foi a sua trajetória até você chegar no banco? Eu acho que se a gente fala, os caras mandam na plataforma, eu queria saber onde é que você foi menino, foi criança, estudou, como é que foi a sua carreira aí? Bacana. Bom, história longa, né? Vamos ter bastante... Resume aí. Bom, nós moramos, né, no interior, moramos em Promissão até os 4 anos, depois nós mudamos para São Paulo. Então, assim, a minha infância já foi aqui em São Paulo, então estudei aqui em São Paulo, fiz um colégio técnico, não era para ser bancário, era para ser técnico e mecânica, então eu estudei na Escola Técnica Federal, ali na Armênia, em São Paulo. Me formei em técnico e mecânica, mas eu já trabalhava dentro do banco, porque a gente precisava de grana, né? A gente quer grana, quer ter as nossas coisas. Sim. E aí vim trabalhar dentro do banco. Na época não era o Bradesco, era o Banco Boa Vista, era um banco de menor porte, né, que tinha no mercado. E ali eu comecei a ter a minha carreira. Depois disso, o Bradesco comprou vários bancos, né, e aí eu venho dessa incorporação do Boa Vista, passando para o BCN e chegando no Bradesco em 2004. Então, dentro do Bradesco, eu estou desde 2004, sempre trabalhando com empréstimos e financiamentos. E aí, agora, nos últimos anos, dentro da área de agronegócio, que é uma área espetacular, é algo que eu amo fazer, algo que eu gosto de fazer. E, assim, é muito bom estar dentro desse segmento e atender os produtores rurais e toda essa cadeia produtiva que a gente tem do agro. Pois é, você está falando, porque quem mexe com empréstimo e financiamento, o agronegócio aqui é a Disneylândia do seu trabalho. Né? Perfeito, aqui é a Disneylândia mesmo. Quando você aí passa pelo parque, você vê assim, maquinários, né, cada vez mais, com mais tecnologia, são maquinários de grande porte, principalmente nessa região. Então, assim, é fantástico, realmente é uma Disneylândia e a gente tem que estar muito dentro disso tudo, né? O Bradesco está muito forte, sempre ajudando o produtor rural e sempre ajudando essas parcerias que a gente tem aqui, né, com grandes marcas, mas é muito bom, Carlão, com certeza. Olha, aqui na abertura da feira, aqui na segunda-feira, nós conversamos com o Márcio, lá da OCB, e o Márcio fez um discurso bastante contundente na abertura, onde ele falava, e até fez assim uma imagem, que o agronegócio é um bitrem na subida. Nós estamos, porque todo mundo só fala que o agronegócio é pujante, e ele quis lembrar o seguinte, que não pode faltar combustível
para esse caminhão na subida, porque senão vira um problema muito sério. E o combustível a que ele se referia é o combustível que você vende todos os dias aqui nas plataformas, é o combustível do crédito. Como é que o Bradesco zela disso, para que essa conta, para que o produtor possa realmente pegar o empréstimo e pagar seus empréstimos? Porque o agricultor ele quer pegar o empréstimo, quer pagar os empréstimos, então essa é sempre aquela briga, né? Porque não, está caro o empréstimo. A gente sabe que o crédito rural de certa forma subsidiado aí pelo governo, ele cada vez eu tenho até a impressão que ele não vai existir daqui a alguns anos. Eu queria saber qual é a sua visão desse tema. Bacana. É bacana você perguntar e acho que assim, vamos começar falando, você falou da Disneylândia, né? Então assim, o mercado do agronegócio, ele se desenvolveu muito, né? Muita tecnologia, precisa de muito recurso, e aí também coube também aos bancos também se profissionalizar nisso. Então a gente, quando você falou, lá atrás a gente falava muito de crédito rural, né? Pô, eu tenho crédito rural, não tenho crédito rural. Acho que hoje nós temos outras linhas. Acho que hoje os bancos, né, as instituições financeiras se prepararam para ter outras linhas. Então, por exemplo, hoje o banco, o Bradesco, ele tem crédito rural, o obrigatório, ele tem, mas ele também tem o crédito rural livre. Nós trabalhamos com todas as linhas do BNDES, isso dá um poder de investimento longo prazo para que o cliente se programe, né, faça a sua programação de compra. E além disso, Carlão, já há bastante tempo a gente já trouxe, inclusive para as pessoas físicas, por exemplo, títulos do agronegócio, como a CPR, como um CRA. Então, quer dizer, o banco se preparou para conseguir ajudar esse bitrem a subir, né, e a gente continuar fomentando o negócio e ajudando a economia como um todo, que é super importante. A gente sabe que representa praticamente 30% da economia do país, esse segmento do agronegócio. E aí a gente chega até, aí, diante disso tudo, desse cenário que nós estamos conversando aqui, a gente chega na plataforma, onde você cuida aí, esse homem é o gerentão aqui da plataforma do Bradesco aqui no Brasil inteiro. Eu queria, porque tem um componente, tem um ingrediente, que antes de você falar da plataforma, perfeito, que é um ingrediente de falar assim, a plataforma ela veio para estar nesse tete-a-tete com o produtor rural. Perfeito. Mas para que isso aconteça, na verdade, a gente sabe disso, o Bradesco tem, sei lá, 4.000 agências, a gente sabe que não, nem todas as agências são vocacionadas para o agronegócio. É a impressão minha ou essa plataforma, ela primeiro surgiu da necessidade de profissionalizar e de educar os próprios colaboradores do banco para que eles entendam do agronegócio, para que depois eles possam auxiliar o produtor? Você está perfeito, Carlão. As plataformas começaram em 2017, né, nós começamos a criá-las. Hoje nós temos 14 plataformas distribuídas pelo país. Nós temos aí um corpo com quase 100 pessoas atuando. E lá no início a gente realmente começou com esse foco para que a gente treinasse os nossos gerentes, para que a gente conseguisse capacitá-los a dar o mínimo de atendimento adequado para esse produtor que hoje pede outras soluções, né? Não é mais aquela solução só do crédito rural, como a gente acabou de falar aqui. Ele pede outras coisas. Então, foi super importante a gente começar esse movimento. E aí, com o passar do tempo, a gente também vai fazendo o quê? Vai corrigindo rota e vai melhorando aquilo que a gente pode fazer. E aí a gente trouxe esse time também para quê? Para vir ao cliente, né? Incorporamos a plataforma com engenheiros agrônomos, então todas as nossas plataformas têm engenheiros agrônomos para dar todo o aporte técnico para esse time e muita visita, muita proximidade com o cliente, estar lá no dia a dia dele e entender as necessidades que ele tem, porque assim, são muitas e você tem que entender o tempo de cada produtor, né? Num determinado momento ele só precisa de um recurso para o custeio, no outro determinado momento você precisa olhar o que ele vai investir, se ele vai trocar seus equipamentos, se ele precisa de um dinheiro para fazer uma compra de uma outra propriedade. Então, esse é o mote hoje da plataforma, é como a gente trabalha focado e não deixamos também de continuar treinando e capacitando a nossa rede. Você sabe bem, a gente tem uma rede de quase 4.000 agências, são mais de 100 gerentes regionais, são 15 diretores regionais, então esse time ele está muito pronto, ele ajuda muito também esse outro nosso time que está no dia a dia da ponta a atender o produtor rural.
Pois é o que disse aqui, vocês que estão acompanhando nossa cobertura, até falou aqui o André Vital, que é o diretor regional aqui, e ele falou da importância que é a gente, na verdade, assim, o escritório é o pior lugar do mundo para a gente ver o que está acontecendo no mercado, né? E vocês estão levando isso muito a sério, né? Muito a sério, Carlão. E vou te falar, esse período de pandemia foi muito difícil, porque nós queríamos visitar, mas muitas vezes você também precisa respeitar, né? Respeitar o produtor, respeitar todas as organizações. Mas agora é muito bom, voltamos com força total, muita visita em loco. E assim, o agro está lá fora. A gente tem que sair do escritório, tem que pegar esse cliente, tem que entender, senão não tem como atender. E o banco, na verdade, assim, a gente preza muito para que o nosso cliente seja bem atendido, né? O cliente tem que estar no centro das atenções e é isso que a gente tem feito muito e muito bem. E no caso do agronegócio tem aquela história, né? O time do agronegócio é outro. Então aqui é diferente. Emprestar dinheiro para o produtor rural é muito diferente de emprestar dinheiro para outras atividades, não é isso? Perfeito. O produtor rural ele tem a sua safra, né? Ele tem o seu período de plantio, ele tem o seu período de colheita. Então ele tem necessidades que você tem alguns prazos, né? Então não adianta eu querer emprestar recurso para a soja se o produtor já plantou essa soja. Não tem jeito, então você tem que estar muito próximo. Lógico, a gente tem um calendário, a gente olha tudo isso, mas a proximidade com cada produtor, o Brasil é muito grande, então você tem regiões também que isso muda, né? Muda um pouquinho o calendário, vem um mês para cá, vem um mês para lá, e essa proximidade faz total diferença. Eu acho que isso é uma coisa muito boa que a gente propicia para o produtor e propicia também para toda a cadeia do agronegócio, atendendo também as pessoas jurídicas, né, as agroindústrias que fazem essa transformação. Nosso time também dá esse suporte e a gente também tem um olhar muito próximo, né, e com muito carinho para todo esse segmento que você está vendo aqui com esse movimento na feira. Maravilha. Ô Bachega, obrigado pela sua presença aqui. Que bom que você fica lá na Paulista, não é isso? Eu fico em Osasco. Ah, você fica em Osasco? Matriz, perfeito. Fico em Osasco e rodo o Brasil inteiro, né, estando próximo do time, que são 14 escritórios regionalizados que a gente tem. É isso mesmo. Parabéns por você estar aqui, parabéns por você deixar Osasco assim, só para ir de vez em quando lá, tá certo? Porque as coisas acontecem no mundo real mesmo, viu? Perfeito. Carlão, eu agradeço, mas eu não posso deixar aqui. Eu preciso fazer o convite com o André Vital. André, você está convidadíssimo aí em Agrotins, junto com o Nelson, que é o nosso diretor regional lá do Norte. Então, estão convidadíssimos os dois diretores para nos acompanhar lá na Agrotins, lá em Palmas. E tá eu bom? vou estar junto com vocês lá, viu? Com certeza, vai ser um prazer nosso recebê-lo lá. Escuta, vem cá, e para a gente fechar aqui, o que você anda fazendo no final de semana, quando você não está para dar uma desanuviada, o que você faz, hein? Bom, eu agora, recentemente, eu tenho um filho de 4 meses. Então pronto, então, já agora está eu estou trocando fralda, né? Agora eu estou ajudando a cuidar do neném. Mas brincadeiras à parte, óbvio, tem todo uma felicidade gigantesca com a chegada do bebê. Mas nos tempos vagos eu gosto de ver uma série, né, nos canais que tem, no Netflix, no Prime, etc. Gosto muito de churrasco, gosto de futebol, então a gente vai um pouco por essa linha. Você torce para quem? Eu sou palmeirense, a gente ganha tudo. Então pronto, nós estamos a nossa vida está muito fácil, né, rapaz? A nossa vida está muito fácil, a gente fica aqui olhando quando é que vai ser o próximo título que a gente vai comemorar. Sabe o que eu queria saber? Como é que chama o bebê e como é que chama principalmente a mãe do bebê, né? Ok, então o bebê chama Enzo, né? E a esposa chama Carol. Maravilha. Então, um abraço para o Enzo, um abraço para a Carol. Falei aqui com o Rinaldo Batiega, que é o homem das plataformas do agronegócio do Bradesco. Um forte abraço para todos vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência e muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado a você. E é isso aí, gente. A gente, vou encontrar com ele de novo lá em Palmas, no Tocantins. Então, você anota aí, de 9 a 17 de maio, a gente vai estar junto com o pessoal do Bradesco lá em Tocantins. Forte abraço. A gente se vê daqui a pouco no nosso próximo programa. Valeu! Um abraço.